Paz do Senhor, queridos professores dos primários. E hoje estamos com mais uma aula da lição 10, da lição 11, né? Estamos na lição 11, olha só, né? Apenas duas lições faltam para findar esse trimestre, né? Foi um trimestre muito abençoado, né? Com um tema muito bonito, né? Meu Jesus, ele é poderoso e realmente é gratificante a gente aprender, né? A gente está ensinando as crianças e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo mais de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é rio, né? De água viva. Então, o título da lição de hoje é Jesus mostra o milagre da provisão. Olha, né? Sempre falando de um milagre, cada lição falando de um milagre, né? E esse é o título de hoje. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24 ao 27. Né? Sempre lembrando que de lembrar para as crianças, né, que precisamos ler a palavra de Deus também na Bíblia, né? E o objetivo da lição de hoje tem por que o aluno compreenda que, assim como Jesus, precisamos obedecer às leis e regras, e ele proverá todas as nossas necessidades. Esse é o objetivo. E o ponto central: precisa obedecer e confiar na provisão de Jesus. Né? Então, é muito interessante que o aluno, que a criança ela entenda, né, que precisamos obedecer às leis, às regras, porque é sobre isso que essa lição de número 11 vai falar. Né? E veja como é interessante a lição de hoje, porque fala de leis, né? E a gente sabe que as leis das leis terrenas. E Jesus, quando ele vai falar sobre esse assunto, né? Os homens lá que cobravam imposto, né? E fala que o imposto era até o imposto chamado de 2 dracmas. E aí eles vão cobrar Pedro, né? Vai cobrar Pedro. Só que quando Pedro chega para conversar com Jesus, para contar para Jesus que ele estava sendo cobrado, Jesus se antecipa e ele pergunta logo: olha, o que você acha que é certo? Quem é que paga imposto? É os estrangeiros ou são os de casa? E Pedro diz os estrangeiros. Mas que para que não haja escândalo, né? Para que não haja escândalo, você vai fazer o seguinte. Aí é quando o Senhor Jesus ele manda Pedro, né, ir no mar e diz que manda ele pescar um peixe, e ele diz que o primeiro peixe que ele pegar, ele vai encontrar uma moeda. E aquela moeda vai servir para pagar tanto o imposto dele como o imposto de Jesus, né? Mas o que chama a atenção nessa lição é que ela ensina, né? Ensina às crianças e a nós também que nós precisamos estar em dia com a lei, né? Porque tem pessoas que se aproveitam, que até, né, diz, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas vive fazendo coisas erradas, coisas informais, que Deus não se agrada. E ali Jesus mostrou que, independente, né, como ele deixou bem claro, olha, a gente poderia não pagar, mas devemos mostrar que não queremos problemas, nem queremos escândalo com ninguém. Então, isso é muito interessante, né? E também ensina que a criança ela precisa também confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós passamos por muita dificuldade, não é fácil. Às vezes, elas mesmas estão com o papai desempregado em casa, sem trabalhar há muito tempo, e elas ficam aflitas. E, às vezes, pode até, assim, isso mexer até com a fé. E é importante que você deixe isso claro para as crianças, que ela não precisa fazer nada de errado, né? Mas ela só precisa confiar em Deus. E o Senhor Jesus ali, ele vai prover como ele fez aqui nessa lição de hoje, quando ele mostra para Pedro, né? E Pedro vai lá e realmente, quando ele vai pescar, ele abre a boca do peixe e tira uma moeda, e aquela moeda paga tanto a dele como a de Jesus, né? A dívida dele como a de Jesus. Então, para a lição de hoje, eu também trouxe a dica da lição, né? Que também é interessante. Essa dica de hoje, ela não é muito, não é de tirar as palavras, né? Mas eu trouxe aqui, ó,
Essa folhinha que está aqui com a memória em ação. E a memória em ação diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 4 e o versículo 19. Então, esse para memorizar, ele está aqui. Pode ver que ele está todo separadinho, né? Ele está todo separadinho. E está também no link, né? Vou deixar no link para vocês também, se vocês quiserem imprimir, aqui fica mais fácil. E essas palavrinhas, vocês vão colar nos peixinhos. Que peixinho? Nesses peixinhos aqui. Esses peixinhos, a dica é o seguinte, se você tiver como conseguir umas redes, né, feita de TNT mesmo, qualquer coisa que se pareça com uma rede, pode ser até de papel mesmo. E aí você vai colocar esses peixinhos separados, colados assim na rede, você cola um pedacinho de fita adesiva atrás e cola nas redes os peixinhos. E cada peixinho vai estar com uma palavrinha dessa, para memorizar, né? Memória em ação. Né? O meu Deus está separado. Segundo as suas riquezas, né? Você vai cortar e vai colar em peixinhos. Você vai fazer vários peixinhos desse. E eu também vou deixar na descrição do vídeo esses peixinhos. Ele vem assim, ele vem dois, né? E aí você dobra e vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, né? Só que as moedinhas também, você vai fazer umas moedinhas dessas e vai deixar ela separada também no canto, né? E ela vai estar, para memorizar, vai estar com cada palavrinha dessa. E você vai pedir para as crianças, cada uma pegar um peixinho, né? Se você vê que tem muita criança, você pode colocar peixinhos que não tenha palavra nenhuma. O importante é que cada criança fique com peixinho. Por enquanto, antes de começar a sala, esses peixinhos vão ficar na rede, ou pode ficar em outro canto, não tem problema. Por exemplo, eu tenho uma caixinha que é de pescaria. Então, eu, por exemplo, posso colocar nessa caixinha. Fica a critério de vocês, né? Eu falei da rede porque é a dica da lição, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Desde que fique assim, que elas possam ver, né? Que elas possam perceber os peixinhos. E aí, na hora que você estiver contando a história, você vai chamar elas, antes de contar a história, ou pode ser depois, e vai pedir para elas pegar esses peixinhos e elas vão tentar se organizar na sala, as crianças. Elas vão organizar os peixinhos de acordo com o para memorizar, de acordo com a memoriação. Elas vão se organizar e depois elas mesmas vão falar, né? A gente sabe que a faixa etária do primário, a maioria das crianças sabe ler. E aí você vai pedir para que elas falem, se organizem e falem o para memorizar, a memoriação. Né? Depois que elas fizerem isso, o que é que precisam fazer? Essa moeda está aqui, mas não é para ela ficar aqui, não, viu? Ela é depois, é para depois. Depois que vocês fizerem isso, você vai pegar o seu peixe, né? Esse aqui é o peixe que eu fiz também, né? Esse peixe aqui, eu fiz com aquele papel cartolina guache, né? Ó, não tem nada, né? Você vai somente mostrar para elas verem, porque vai chamar a atenção delas, né? E eu deixei o molde também desse peixe, vou deixar, né, no link. E você vai contar para ela, quando ela olhar o peixe, quando elas verem o peixe, aí você vai perguntar para as crianças, olha, o que foi que Jesus mandou Pedro tirar da boca do peixe? Aí elas vão lembrar, né? Depois que vocês contarem a história, elas vão lembrar. Foi a moeda. Né? Antes de contar a história, você faz o para memorizar e depois contar a história, porque você vai falar sobre a moeda, né? Aí eles vão dizer, foi uma moeda. Então, você vai pegar a sua moeda, né? Essa moeda aqui, eu fiz ela com... Peguei um pedaço de papel laminado e colei no papelão, né? Cortei o molde redondinho de papelão e fiz essa moeda. Só que eu vou deixar na descrição do link várias moedinhas que eu imprimi, que eu coloquei lá eu encontrei no site de moeda romana e já separei, né? Já salvei e vou estar deixando na descrição do link também para vocês cortar várias moedas e vai ficar do tamanho da boca do peixinho pequeno, né? Que é esse aqui que eu falei.
Por quê? Porque depois que vocês falarem, você vai colocar a moeda também na boca do peixe. Ó, porque por isso tem que ser como fosse envelope, né? Porque aí você vai colocar. E vai dar também as moedinhas a elas, né? Para elas também colocar na boca do peixinho delas. Aqui, você sempre deixa assim um espaço aberto, né? Aqui eu deixei aqui, no caso. Na boca do peixe, aí você vai colocar a moedinha, mandar elas colocar a moedinha na boca do peixe. Tudo isso que você faz com as crianças fica na memória delas. Elas memorizam e fica mais fácil dela lembrar da lição, do para memorizar, do objetivo de tudo, né? Elas lembram. Então, essa é a dica do para memorizar de hoje, né? É elas que vão organizar na ordem, né, delas mesmas. E depois você vem, depois que você terminar isso antes de começar a história ou no decorrer da história, e depois que você terminar de contar a história, você vai vir com o seu peixe grande e vai perguntar a elas o que foi que o Senhor Jesus mandou Pedro, o que foi que Pedro encontrou na boca do peixe, né? O que foi que Jesus mandou ele buscar na boca do peixe, foi que ele encontrou, aí eles vão responder e você vai colocar. Essa é a sugestão de hoje. Tudo isso aqui vai estar lá no link escrito, né? Lembrando sempre de frisar para elas que o Senhor ele sempre supre as necessidades, que ele não deixa faltar, né? E que as pessoas estão sempre querendo intimidar a gente, né? Nos deixar triste. Muitas vezes você fica assim meio constrangido até para falar das maravilhas do Senhor Jesus, porque as pessoas não entendem, né? Mas que elas possam ter prazer, né, ter o desejo de falar do amor de Deus, que eles compreendam que, assim como Jesus, precisamos obedecer às leis e às regras, e ele proverá. Então, se existem regras, é para você obedecer, existem as leis para você obedecer, e o Senhor ele vai te honrar, né? O Senhor ele vai te honrar em tudo que você fizer, em tudo que você precisar. Amém? Eu quero também desejar a paz do Senhor para vocês, como essa lição que está se encerrando, né? Fiquem todos na paz, e sempre como eu peço, né, se inscreva no canal, curta, compartilhe, acesse, compartilhe para outras pessoas que estão precisando. Amém? Fiquem todos na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.